O vidente Juscelino teria mandado para Cristiano Araújo prevendo o acidente. Então essa cópia da carta chegou para a gente, para nossa produção, que foi o próprio vidente Juscelino da Luz que mandou a cópia. E o que ele diz? Ele diz que entregou essa carta há meses atrás para o Cristiano Araújo e que nessa carta ele falava do acidente. Nessa carta, e eu vi a cópia da carta, ele dizia onde seria o acidente, na BR, ele falou o dia. Depois de qual show? Falou depois de qual show. Ele disse, pelo menos na cópia da carta, que ele teria que tomar muito cuidado porque colocava esse acidente em risco, a vida dele e da noiva. E a gente resolveu pedir para o Riquinho fazer uma entrevista com o Juscelino da Luz. Mas, gente, sabe aquelas perguntas que a gente quer fazer para o Juscelino da Luz? Aquela história, tá, o que é realidade e o que não é? Que dom da vidência é essa? E a gente falou, Riquinho, é para perguntar tudo mesmo. Então, cada um aqui saiu fazendo algumas perguntas. Riquinho juntou as perguntas todas e fez essas perguntas pro Juscelino da Luz. Vamos ver o que deu nessa entrevista? Vamos? Rodou. Visões, vidências, avisos do além, sonhos premonitórios. Você acredita que é possível prever o futuro e impedir que uma tragédia aconteça? Tive uma visão. Na ficção, o assunto virou tema de diversos filmes, como por exemplo a franquia de terror e suspense Premonição, que em 6 filmes conta a história de pessoas que escaparam da morte com a previsão do protagonista. No entanto, as vítimas fogem do acidente, mas são pegas tempos depois pelo próprio destino. Mas não é só na ficção que o tema atrai a atenção do público. A ciência já afirmou que prever o futuro pode ser uma capacidade humana. Bom, programa Mulheres, eu estou recebendo aqui o Juscelino da Nóbrega Luz. Juscelino, seja bem-vindo. Antes eu vou explicar para vocês quem é o Juscelino. Infelizmente a gente teve a morte do cantor Cristiano Araújo num terrível acidente de carro. O Juscelino escreveu uma carta e enviou ao Cristiano Araújo alguns meses antes, informando que ele sofreria esse acidente. Na madrugada da última quarta-feira, dia 24 de junho, o cantor goiano Cristiano Araújo, aos 29 anos, foi uma vítima fatal de violência no trânsito. Ele e a namorada dele, Alana Coelho Pinto de Moraes, de 19 anos, morreram após um acidente de carro na BR-156, entre Morrinhos e o Trevo de Pontalina, em Goiás. O sertanejo voltava de um show em Tubiara, no sul do estado, às 3h30 da manhã, quando o veículo saiu da pista e capotou. Você descobriu esse dom com quantos anos? 9 anos de idade. Hoje são mais de, eu acho que está completando mais de 100 mil cartas enviadas. Você lembra qual foi a primeira? A primeira foi um acidente na Via Anchieta, onde um caminhão se chocou com a Brasília, envolveu 4 pessoas e essas pessoas perderam a vida. Aí naquela época, bom, você tinha 9 anos. Sim. Isso. Você tem informação, por exemplo, ali não eram pessoas famosas? Não eram pessoas famosas. Você tem a informação precisa, assim, dos nomes das pessoas que estavam? Ou ali ainda era uma coisa, eu não sei se existe isso, mas de repente ainda não tinham um dom tão desenvolvido? Então você viu o acidente, mas não sabia nomes, por exemplo? Ou vem a informação era sempre completa? Não, a informação sempre completa com nome, endereço e para quem eu devo enviar a carta, né? Mesmo que a pessoa responda ou não, isso cabe à pessoa. Nós fazemos o nosso papel. Nós não estamos aqui para dizer que a pessoa é obrigada a responder ou não. Muitos respondem, milhares. Mas muitos preferem pedir o anonimato. E eu tenho que respeitar. Mas sempre foi da mesma forma, nunca alterou. Me fale como você recebeu esta mensagem sobre o acidente do Cristiano. A primeira informação que eu tive foi dia 24 de abril e é uma carta que eu enviei que não é essa, são outras cartas. Então eu enviei aí ao local onde eu recebi a informação, que vem através do sonho, para enviar uma carta e dar essa mensagem a essa pessoa, né?
aqui eu trato ele como ser humano, não como uma pessoa famosa. O que eu escrevo, são 85% das cartas que eu escrevo, são pessoas comuns, não são famosas, apenas 15%. Então, mandei essa carta, como não houve retorno, embora a gente sabe que foi não julgando ninguém, nem prejulgando, mas foi recebido, enviamos uma outra, que é dia 8/6, que é a carta aqui que está em pauta. Então, o que nós queríamos, na verdade, através do sonho, é tentar salvar esse ser humano, né? Salvando esse ser humano, eu acho que eu teria cumprido essa função que é a minha, né? Você fala que recebe através dos sonhos. Para a gente tentar entender em casa, como é que funciona exatamente? Você vê a imagem do acidente acontecendo? É uma voz? Não, isso funciona como se fosse um desdobramento ou um teletransporte, né? Você vai até o local, e nem nesse caso especificamente dele, eu sentei atrás, na poltrona, acompanhando, vendo a situação até a hora do acidente. Aí você automaticamente sai dali. Ah, você estava como se você estivesse está no dentro local do carro? Como se estivesse dentro, fora, entendi. Em várias situações, em vários ângulos, você está ali presente. E depois que você vê toda essa situação, volta de novo ao corpo. Se tiver um outro sono, um sonho diferente, você vai compartilhar nesse outro sonho. Tá. Você fica ali então presente até o momento, assim, segundos antes do que acontece o fato em si. Exatamente. Mas aí você sai e enxerga o fato que... Enxerga o fato e está presente, ouvindo eles conversando ou não conversando. A situação é real. E depois que isso acontece, você vê a situação de vários ângulos, aí você volta para o corpo físico, que é ali, ou continua o sonho, um outro lugar, ou mesmo no Brasil, ou você apenas tem aquele sonho. Nesse sentido, você envia a carta para tentar evitar aquilo lá. Embora você tenha um cunho negativo inicial, né, um presente negativo, mas você quer transformar isso em um futuro positivo. Cadê você? Bruno e Marrone, Cristiano fazendo alô, Cristiano Araújo! Obrigado! Bruno e Marrone! Ao que tudo indica até o momento, a causa da morte, não a causa da morte, mas a morte poderia ter sido evitada, por exemplo, se ele estivesse usando o cinto de segurança. Exatamente. E a namorada também. Se ele tivesse lido a carta e, por exemplo, a única coisa que ele tivesse feito de diferente fosse colocado o cinto, ele estaria vivo ou precisaria mudar, a pessoa precisaria mudar completamente aquele dia, por exemplo? Precisaria não ir pegar aquela estrada, não fazer aquele show? Você tem como mensurar isso? O que a pessoa precisa mudar? Na verdade você dá quando nós mandamos uma carta, a gente dá o recurso também. O que é o recurso? É o recurso do trajeto, é uma opção da pessoa pelo livre-arbítrio, não é nenhum destino aqui. Você falar em casos mecânicos, não é destino, e sim um livre-arbítrio, você pode fazer ou não fazer. E foi uma escolha. Se essa carta chegou até ele, ele talvez não acreditou, talvez na hora ele deve ter pensado nisso. Mas, como eu acredito que chegou essa carta e alguém leu, né? Tenho plena certeza disso. Foi uma opção dessa pessoa, mas poderia ser evitado? A sua pergunta, poderia ser evitado? Com certeza. Uma simples ação, ele ter ficado em um hotel e dormindo. Eu entendo que, às vezes, esse relacionamento familiar é muito forte, então a pessoa tem a necessidade de vir embora, mas poderia ter parado em algum local e dormindo e de manhã partido, mas nós não sabemos o compromisso dele, né? E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. Se você consegue ter um sonho premonitório, então eu posso deduzir que, na verdade, todos nós já temos um destino. Não, nem sempre, né? Você tem um destino que é
a sua vida, quando você inicia ela ao nascer, e esse destino vamos dizer, o findar dessa vida, que é o término dessa vida, até a sua morte, que pode ser natural ou mecânica. A mecânica é aquela que você pode evitar. Então, existe alguns casos que você não tem como evitar, é um plano maior. É um plano maior. Tem casos que você tem aquele destino, você tem que cumprir aquele destino. Só que tem uns casos que estão dentro dos mandamentos do livre-arbítrio. Você tem direito de escolher, né? Por exemplo, uma doença. Você, de repente, recebe uma carta que você tem pode ter um câncer no futuro, e você procurando um médico, você tem condições de tratar aquilo e ser bem-sucedido. Em muitos casos aconteceram assim. Juscelino, voltando ao Cristiano, você me contou que aí você, até o momento do acidente, você está ali, como se fosse no banco de trás, depois você acaba saindo. Muita gente se levantou, no caso dele, uma questão de que ele teria, a hora que o acidente aconteceu, ele teria saído do carro, teria visto a namorada, que era a Alana, já morta, e depois ele acabou ali com muitas dores e tal. Isso aconteceu mesmo? Você conseguiu enxergar tudo isso? Olha, não aconteceu dessa forma, não foi dessa forma. Ele foi uma vítima que entrou... não estou questionando as pessoas, cada um tem uma maneira, e eu respeito a maneira de pensar. Pelo que eu vi, eu estou falando pelo que eu vi. Sim, isso não quer dizer que essas pessoas estejam erradas ou certas, eu a respeito todas, mas pelo que eu vi. Esse acidente... ele foi provocado, primeiro, deles foram fatal, porque eles não estavam com cinto de segurança, né? E esse impacto que levou à morte de ambos. Que ele poderia estar em vida, eu acredito que sim, né? Depois caiu, que segurou forte na mão de pessoas. Então, ela não, porque ela foi vítima fatal desde o primeiro momento. Mas é uma fatalidade, foi o que aconteceu, né? O que aconteceu com o carro? Porque isso é uma coisa que eles ainda não conseguiram explicar. As pessoas levantaram algumas hipóteses. Que teria sido uma falha mecânica, de repente um estouro do pneu, foi combinado com alta velocidade, ou que o motorista teria dormido, outros testes de embriaguez, tudo isso já se deu que não. O que aconteceu exatamente para aquele carro capotar? Nossa, por quê? Então, vamos parar um pouquinho nesse trecho, Mamá? Porque é tanta informação, e a gente assistindo, a gente aqui comentando, a gente continua com a entrevista já. Eu estou com uma cópia dessa carta que o vidente Juscelino da Luz, o professor vidente, não é Juscelino da Luz, ele diz que enviou ao Cristiano Araújo. Aqui tem, de fato, até vocês viram na imagem. Ele enviou duas vezes, né? Enviou duas vezes, essa que a gente tem dia 8 de junho. E ele diz, eu vou ler mais ou menos a carta para vocês entenderem. Ele começa dizendo: prezado Cristiano Araújo, eu sou uma pessoa humilde que vem te trazer uma mensagem espiritual. Sou muito religioso e venho tentando ajudar pessoas em todas as partes do mundo. Espero que não tenhas medo e siga minhas orientações. No justo momento em que a ansiedade da velocidade lhe atropele o carro da vida. Gente, aqui eu estou com uma cópia, então você vê que aqui embaixo está tudo em branco e preto, por ser uma cópia da carta que a gente recebeu, tá? Deixa eu ver. O apoio habitual lhe falte a existência, a ventania da advertência lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a alegria lhe faça os horizontes, a solidão lhe venha fazer companhia no momento justo, enfim, em que a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhes façam mais difíceis de suportar, não chore e não esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para a nova alvorada. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O seu pior momento na vida é sempre um instante de melhorar. Ele até comentou na entrevista, tem mais um trecho que eu vou ler quando ele fala da estrada, e ele descreve, você vai ver direitinho,
o que aconteceu, infelizmente, com o Cristiano Araújo, mas na entrevista com o Riquinho, ele falou que ele tem essas visões em sonho. Então é como se ele tivesse, o que ele disse também isso, do corpo dele. Sai do corpo dele, ele vai para o momento do acidente, ele ficou no banco de trás, onde estava, segundo ou seja, no futuro, né? No futuro. Ele se teletransporta para o futuro, onde no banco de trás estava a Alana e o Cristiano Araújo, e que no momento que o acidente vai acontecer, ele sai do carro, o espírito dele sai do carro e ele vê tudo de longe. E aí, ele disse que ele relata, e o Riquinho na hora ainda perguntou, tá, mas se você vê o acidente, no que você ajuda a pessoa? Ela vai saber que isso vai acontecer, isso de fato vai acontecer, ou tem como a gente evitar isso? E ele diz que nas cartas, não só do Cristiano Araújo, mas de outras pessoas que ele enviou também, que ele dá uma possibilidade, uma saída para que essa pessoa evite o acidente, e neste caso do Cristiano Araújo, que ele pudesse evitar a morte dele e da Alana. Nesse próximo trecho, ele diz o seguinte, ó. Para mim, essa é a parte mais impressionante, você de casa vai ver também. Dá até arrepio. Entretanto, Cristiano Araújo, às vezes, a força e a vontade de voar nos faz trazer problemas. E você está correndo um risco de vida em um acidente na BR-153, em Morrinhos, próximo ao trevo da Portaína, em Goiás, na madrugada de 24 de junho de 2015, podendo levar a vida também da sua namorada, Alana Coelho Pinto de Moraes. Esse show seu será em Itumbiara, Goiás. Na volta será o maior perigo para você, portanto, não queira voltar rápido. A velocidade poderá levar sua vida e a da sua namorada também. Espero estar errado, mas foi o que eu pude ver em meus sonhos. Atenciosamente, professor Juscelino Nóbrega da Luz. E aí ele dá caixa postal, endereço e tudo mais. Mama, é de gelar, gente. Pois é, e ele fala da velocidade, que realmente foi o que o motorista disse que estava acima da velocidade permitida. Estourou o pneu, né? E olha, ele fala, não queira voltar rápido. Aí, ele quis voltar rápido para ver os filhos, né? Então. E ontem, você lembrou bem, o motorista Ronaldo, ele disse que estava acima da velocidade permitida. Os meninos da produção fizeram as contas, deu acima de 150 quilômetros. Teve gente que precisamente falou, isso vendo pela internet também, que estava mais ou menos a 162, 163 quilômetros por hora o carro. E se estoura um pneu a 70, 80 quilômetros, já é um acidente terrível. Desestabiliza tudo, né? Porque os pneus não eram do carro. Mas você vê, aqui ele fala claramente, na volta, que será o maior perigo, fala do não voltar rápido, fala da velocidade que pode levar a vida dele e a da namorada também. Mas e se eles estivessem de cinto de segurança? O acidente ocorreria, mas talvez eles não tivessem morrido. Bom, Riquinho, como não morreram o Ronaldo e o assessor, né? Riquinho, continua a entrevista e a gente segue com ela agora. Vamos ver. O que aconteceu exatamente para aquele carro capotar? Nossa, por questão jurídica, o que eu falar aqui pode ser ofensivo para a família ou pode não ser ofensivo para a família. Então eu prefiro me resguardar porque está sendo feita uma investigação. Embora eu já adianto que eu sei o que aconteceu. Né? Mas aí, Juscelino, é melhor você contar para nós. Mas o problema maior é que eu posso causar um dano para a família, um dano para as pessoas que estão envolvidas nisso. Então, isso cabe à justiça, não a eu julgar essas pessoas ou investigar. Eu não sou um investigador, né? Eu não posso, né? Tá. Agora, se me chamar para ser ouvido, eu vou falar o que eu ouvi. A carta dele, você cita a namorada dele, que veio a falecer também. Eu te faço uma pergunta. Você mandou a carta para a assessoria do Cristiano, do escritório dele. Por que não mandar a carta, por exemplo, para a família da Alana, por exemplo, também? Existe uma razão para, de repente, por que eu estou te perguntando isso? Porque, de repente, você aumentaria as chances dessa pessoa. De repente, o Cristiano não levou a sério, ou não leu, não sei.
Mas e se de repente a Alana tivesse? Não poderia fazer as duas coisas? Mas é que a carta de dia 24 de abril, ela já inclui alguns elementos. Eu só usufruí de outra parte, né? Porque nesses elementos que eu tenho na carta do dia 24 de abril, tem alguns comentários que eu não pude divulgar, né? Então, então tem mais... Tem mais comentários, eu não posso divulgar a público, tem certos pontos que não. Então eu posso ir só, e para você ver como é a nossa responsabilidade, eu só divulguei e falo aqui depois que a mídia divulgou. Eu não divulguei por questões de pedido, eu não divulguei antes a carta. Eu ia te perguntar isso, vou aproveitar. Eu estou aproveitando o momento, Juscelino, assim, porque eu acho que as pessoas... É o momento para você poder falar e as pessoas também ouvirem o teu lado, tá? De todas as coisas. Claro. Porque você faz um papel que é um pouco complicado, porque as pessoas... A primeira tendência das pessoas é duvidar de tudo. A gente vive num mundo onde as pessoas têm o tempo inteiro desconfiança e tal. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: você não divulga antes por uma questão... Não todos os casos. Não todos os casos. Como um desse que são coisas privadas, né? Como esse. Por que fazer a divulgação, por exemplo, no dia que acontece? Mas não poderia, por exemplo, ser depois, então? Não, nós fizemos no dia porque para as pessoas entenderem que houve uma tentativa de salvar aquela vida humana. Nesse sentido apenas. A pessoa receber esta carta e um tipo de informação como essa, depois eu vou fazer uma outra pergunta para você, não pode causar talvez um efeito contrário? Então, e é isso que a gente vai saber, se a pessoa recebendo essa carta, se não causa um efeito contrário, né? Quer dizer, será que a pessoa entra em choque? Se você recebesse uma carta assim, o que você acharia? Vamos voltar já a uma pergunta extremamente pertinente para o Juscelino da Luz. Quer dizer, ele divulgou a carta depois do acidente do Cristiano Araújo. Se ele tivesse divulgado essa carta antes do dia 24 de junho do acidente, não seria uma oportunidade a mais? Para a família também, para os fãs, por que não? Para os amigos falarem, não, vai agora, que vai mudar a sua vida, espera no outro dia. Para o motorista ficar mais ligado para o Ronaldo, já diminuir a velocidade. Sabe aquela coisa de prevenção? Não seria muito melhor ter divulgado a carta antes? Será? Como ele fez com o acidente, lembra? A história do voo que cairia, que o avião cairia aqui na Paulista. Que aí evitaram o trajeto e tudo mais, o número do voo foi mudado. Ele até falou sobre isso com o Riquinho. Bom, vamos ver a primeira parte então, quando ele responde sobre por que ele não entregou essa carta antes à imprensa e só depois do acidente. Olha lá. Não pode causar talvez um efeito contrário? Não, porque, veja bem, depende da interpretação da pessoa e do agente receptor, né? Se você entender, quando você recebe uma notificação de um cartório que você tem uma dívida, você vai ter que ir lá e quitar, não é assim? Para você sair daquela dívida. E isso, não fazendo esse comparativo, mas você tem aquela que esse cartório de lá do alto mandou para você. Então ele não quer que você morra, na verdade, não quer que você tenha algo negativo na sua vida. Essa pessoa até poderia ser considerada, que recebeu essa oportunidade de ter essa carta, como iluminada. Porque não são todos que têm essa oportunidade. Assim, vamos considerar a crença num Deus. Que determinou que, de certa forma, que alguma coisa que vai acontecer. Se ele dá mecanismos a alguém de informar que aquilo vai acontecer e a pessoa pode mudar aquela trajetória, por que não mudar aquela trajetória seguindo o plano inicial de Deus? Você consegue me esclarecer claro, isso? Simplificando, porque ele mesmo não muda. Sim, porque aquela pessoa, não são todas, mas uma parte, ela não é que foi a escolhida, mas é que ela tem um cumprimento a fazer. E ela depende daquela questão para ela ser uma bem resolvida ou não. Se tornar uma fatalidade ou não. Então ela tem que compreender aquela parte espiritual um pouquinho, se elevar mais e entender que aquela informação não é para tirar a vida dela. Não está ali naquele momento para retirar e ceifar a sua vida aqui na Terra, mas sim para te dar uma visão diferenciada. Eu acredito que seja isso, para dar uma visão diferenciada e você tomar passos diferentes. Eu acredito que seja isso. Voltando ao Cristiano Araújo. Cristiano Araújo é uma comoção nacional, ele tem muitos fãs.
Quando você publicou a carta, que tipo de recepção você teve dos fãs do Cristiano? Muita gente me ligou perguntando se aquilo era verídico e perguntando que será que ele tinha condição de vital? A minha resposta sempre é a mesma. Todas as pessoas, pelo seu livre-arbítrio, ele tem condição de evitar algo que é mecânico, não natural. É como você falou, se é predestinado, não é natural. É natural. É natural. Ao contrário. Perdoa. Se for predestinado, é natural. natural. Não tem como mudar. Por exemplo, um terremoto. É uma coisa predestinada. Vai dar naquele ponto e ninguém sabe onde é, mas vai dar. E ele é natural. Serena, uma última pergunta técnica sobre a carta, porque as pessoas elas se interessam muito sobre o Cristiano, e as pessoas começam a questionar todas as coisas. Então eu queria que você esclarecesse pra gente, pro público do Mulheres. Você manda a carta e manda um e-mail. O que vai anexado aqui, por exemplo, é o comprovante de envio de uma carta. Sim, sim. Mas o comprovante de envio, que é o que as pessoas questionam, assim, ele não garante que a carta que tinha lá dentro fosse essa exatamente. E deixa ao contrário também. Né? Se a gente olhar para outra posição, ele também não pode dizer que não seja aquilo. Né? A gente tem dois lados da moeda. A visão de que enviou e a visão de que não enviou. Então, o que prova o elemento? O que prova é o documento. Né? Então, a pessoa do outro lado seria a própria carta. O que a pessoa pode dizer se você manda uma carta para uma pessoa e você vai num correio, como já uma vez saiu isso, você manda uma carta em branco? Ué, a carta tem peso. A carta tem que ter, a pessoa tem o direito de reclamar, até 30 dias, 90 dias, reclamar. Se eu receber uma carta em branco, eu vou reclamar. Eu tenho que receber uma carta em branco. Então, qual é o objetivo de receber? Seria, vamos supor, mais de 50 mil cartas enviadas em branco, né? Registrada com destino, né? Então, é difícil a pessoa analisar por esse ponto, porque quem pode dar uma versão dessa é apenas um perito. Né? O perito, ele sabe quando isso foi emitido e quando isso foi emitido. Quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou. Siga o seu caminho que eu vou em busca do meu. Acho que você não entendeu que se acabou o meu amor, não terá mais uma vez. Canta com o coração, Goiânia! Então verás que sou feliz com esse amor, como jamais serei com você. Última pergunta sobre a carta. Que é um dado que assim, quando você postou nas suas redes sociais, que foi no dia que veio a morte do Cristiano, por que tem o documento, tem o escrito da carta e o carimbo do seu telefone? Que eu acho que isso cria para as pessoas uma impressão errada. Assim, por que você coloca o telefone junto? Você quer ser encontrado? Não. Esse objetivo nós colocamos, isso foi determinação da Universidade Federal, que colocasse aqui para ver onde está a fonte, quem mandou, porque muitas coisas correm pela internet. E segundo você vê que há uma assinatura sobreposta. Nem sempre aparece o telefone, nem sempre. Então, a assinatura sobreposta. Então, a gente coloca para ninguém mexer nesse conteúdo, não tirar essa carta. E daqui, com essa tinta, dá para saber quando foi carimbado aqui. Quando foi riscado ali. Quando eu mandei uma carta também, só para lembrar que não é a primeira nem a segunda, quando eu mandei para o Ayrton Senna, ele pensou 1000 vezes antes de ir na corrida daquela época. Infelizmente, ele foi vítima fatal e na carta... Então, a carta era registrada, a carta tinha quem recebeu, tinha tudo, a pessoa ligou para mim, conversei com a pessoa e falou, e aí na hora, infelizmente, ele ficou em dúvida, e foi mesmo assim, infelizmente, houve a fatalidade. E graças à minha carta também, podendo falar, foi feita a justiça, que a empresa foi condenada, não dolosamente, mas culposamente, mas porque demorou muito tempo para a justiça julgar. Então, graças a essa carta também a justiça foi feita, né? Então, esse o nosso papel.
eu não posso perder o gancho, a gente está falando do Ayrton Senna, é um ídolo do mundo, na verdade, e eu lembro que quando o Ayrton Senna morreu, depois eles passaram-se muitas imagens, que onde realmente ele aparecia com um olhar, as pessoas falavam um olhar meio perdido, meio desconectado. Aquilo, a razão dele estar assim, pensativo nas coisas, teria sido a sua carta? Sim, bem como esse é um fato verídico. A carta chegou à mão dele, ele leu, só que no momento ele ficou em dúvida se iria ou não, e nesta dúvida, talvez ele pelo livre-arbítrio dele, foi. Só que aquilo era um planejamento para vitimá-lo, entendeu? Era um planejamento bem arquitetado para vitimá-lo. E isso foi colocado para a justiça, foi enviado... Você diz? Que o Ayrton Senna foi assassinado. Senna bateu forte. Ali na Tamburello. O Ayrton Senna foi assassinado? Sim, isso eu coloquei e não tenho vergonha de falar isso aí. Porque depois foi condenado, porque uma barra foi mexida, só não foi doloso o crime, porque ele demorou muito tempo para ser julgado. Mas deveria ser doloso. Não poderia pelo tempo, né? Mas se tivesse sido na época constatado isso, aí sim. Não, na época, mas depois sim. Mas já tinha passado mais de 10 anos. A justiça estrangeira, como a brasileira, ela tem um limite para você poder condenar a pessoa no crime doloso. Mas você recebeu essa informação também? Sim, foi mandado da forma como eu estou falando para você. Marcelino, quem matou o Ayrton Senna? Nesta carta que foi colocado, lá está o nome e o condenado já veio à tona, está na mídia, em todo lugar. Né? Quem é a pessoa? Está no jornal, você sabe. Você pode falar pra gente. Eu prefiro na minha boca não, eu prefiro que você abra o jornal e veja quem foi condenado. E por que essas pessoas queriam assassinar o Ayrton Senna? Porque o Ayrton Senna é uma pessoa muito querida e estava bem sucedido na época, né? Então eles tinham interesse de uma mudança. Um interesse gigantesco de uma mudança que não ocorreria nos próximos tempos, porque o Ayrton Senna ocupava essa cadeira e ele era jovem, é uma pessoa jovem, uma pessoa que tinha tudo pela frente, então praticamente pelas condições do tempo ele ia durar muito. Então, quando uma pessoa não interessa, precisava ser mudado essa questão. Antes de acontecer o acidente da Diana, da princesa Diana, eu mandei uma carta para ela e ela me respondeu a carta. Antes de ela falecer. Ela respondeu a você? Eu tenho a carta. Você tem essa carta? Tenho a resposta tá com dela. Você? Não está aqui, mas eu tenho a carta. Né? E antes da Diana morrer, ela respondeu para mim e depois o fato veio a se concretizar, bem como também que está sendo investigado. Abriu faz pouco tempo a investigação. O que a princesa Diana respondeu para você? Ela dá uma resposta sobre a minha premonição, que ela acreditava, que mandava as pessoas acreditarem em mim, naquele trabalho que eu estava fazendo, e que era muito útil aquele trabalho. E na época, quando se fosse ocorrer ou não, ela tomaria mais precaução. Só isso. E veio no seu todo a data e o impresso de lá, né, de Londres. Então veio tudo impresso, bem bonitinho, assinado. E eu mandei essa carta e ela respondeu antes da morte dela. E essa foi mandada para a rainha, essa carta foi mandada para a rainha da Inglaterra, que está lá. E eu tenho o original e a carta foi enviada para lá. Tá certo.
Bom, Juscelino, eu quero te agradecer em nome do programa Mulheres. Isso, Deus te abençoe. Como eu comecei essa entrevista, eu vou terminar ela falando assim, aqui eu na função de jornalista, eu faço perguntas a você. Cabe sempre ao público tirar suas conclusões. Eu, de qualquer forma, agradeço a sua presença, o seu tempo dispensado a vir aqui. Muito obrigado. Imagina, que isso. Eu que agradeço a todos. Se quiser dizer alguma coisa... Não, eu que agradeço essa oportunidade e a gente vai continuar levando a nossa mensagem. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser, eu vou te respeitar a mesma coisa. Se você quiser acreditar, me respeito. Mas é o meu papel e eu vou continuar até o final da minha vida. Feito. O que temos pra hoje é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Diante dessas informações, uma dúvida surge. Mesmo recebendo o alerta e fugindo do confronto com o fim, é realmente possível enganar a morte? E amor, já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos estão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Sei que sabe, amor, se a gente fica junto ou dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Sei que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto do coração. Já é tarde, tá frio. Vou te dizer que é babado, né? Pois há mais mistérios entre o céu e a terra do que pensa a nossa vã filosofia, já dizia o Shakespeare. Agora, Riquinho, por sinal, parabéns pela entrevista, viu? Foi muito bem. Foi ótima a entrevista bem com o Juscelino da Luz. Agora, Riquinho encerrou com uma pergunta. E aí acho que cada um de nós faz a pergunta para si, né? Será que você tem como mudar um momento como esse da morte? Será que tem como a gente evitar algo assim? Será que Cristiano Araújo, se tivesse seguido a orientação que o Juscelino da Luz disse que mandou para ele nessa carta, ele teria evitado a morte dele e da Alana? Eu acho que tudo agora é um puro achismo, né? Agora, do caso da Lady Di, que ele recebeu a carta, eu nunca tinha visto essa carta, nem fiquei sabendo dessa história. Eu também não, soube agora. Ele podia colocar, não sei se no site dele, enfim, se tem a cópia dessa carta. Vou pesquisar para saber. Mas, enfim, agora cabe a cada um decidir se acha que é verdade, se acha que não é, vai do credo de cada um. Eu, particularmente, eu não queria receber carta nenhuma. Eu também, estou fora dessa. Se chega a hora da gente, que Deus faça a vontade dele de um jeito ou de outro. Eu acredito basicamente nisso. Eu acho que a gente tem que ter fé, né? Que as coisas acontecem sempre com um propósito na vida da gente. Não estou dizendo de vida ou de morte, estou dizendo tudo que acontece na vida da gente, mas vai do credo de cada um e a gente tem que respeitar a opinião e as diferenças, né?